nós vamos mais uma vez, né? Mais um dia, vamos estar cultuando a Deus, conversando, estudando a respeito da sua palavra, a respeito da sua revelação, a respeito dele, a respeito do amor que ele é. Então é isso que a gente tem feito e é isso que motiva o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor. Quanto mais descobrimos isto, mais disponíveis a gente termina ficando, melhor conhecendo como é que ele age, a gente melhor também está disponível para o serviço, para a instrumentalização que ele pode ter em nós para alcançar e abençoar o mundo ao nosso redor, né? Quanto mais sabemos do amor dele para com cada um de nós, mais a gente conhece o amor dele em relação às pessoas que estão ao nosso redor, né? E aí a gente começa a descobrir o seguinte: eu quero agradar a ele, então é buscar ser bênção às pessoas que ele ama, né? Eu quero agradar o coração dele, então eu vou buscar agradar, abençoar, ser instrumento de alegria, realização, felicidade na vida das pessoas que ele ama, porque fazendo isso eu alcanço o coração dele, né? Então o amor de Deus, né, essa revelação mostra exatamente essa realidade. É isso que a gente é isso que a gente estuda, é nisto que a gente cultua ao Senhor Deus. No Salmo 119, versículo 75, o salmista diz assim: bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são retos e que em tua fidelidade me afligiste. É meio complicado isso aí. Bom, que ele bem sabe, bom, dentro do limite humano, sim, né? Ele sabe o quanto os juízos do Senhor são retos, porque aí tem muito de fé, né? A gente conhece até certo ponto a retidão, né? A bênção que é os juízos do Senhor, mas isso vai muito mais além e a gente não consegue perceber, tá? Mas muito bem. Agora, ele diz assim, e em tua fidelidade me afligiste. Ora, Deus não aflige, Deus não nos traz dificuldades, não nos traz sofrimento, né? Pelo contrário, ele atua para amenizar as consequências negativas daquilo que a gente tem escolhido, daquilo que a gente tem promovido na vida da gente. Agora, então, por que as aflições? Bom, porque naquela época, né, mais ou menos aí até 400 anos, mais ou menos 400 anos antes de Cristo, o judaísmo acreditava que as coisas boas e as coisas ruins, tudo vinha de Deus. Era Deus que mandava as coisas boas e as coisas ruins. É isso que Jó está questionando, né? O livro de Jó questiona exatamente isso, né? Ele mostra o que é que se acreditava na época e a grande novidade do momento, a grande novidade teológica, era de que Deus não fazia coisas ruins. E aí era atribuído a Satanás. Por exemplo, nos livros de Reis, de Samuel, né, tanto as coisas que Saul fazia contra Davi, né, quanto outras coisas que ocorriam, eram entendidas como sendo da parte de Deus. É tanto que colocava assim, e um espírito mau da parte de Deus entrava em Saul para buscar matar Davi. Outro momento diz assim, um espírito, né, da parte de Deus incitou Davi a contar o povo desobedecendo a orientação de Deus. Ora, era essa a crença, não havia nada, né? Todas as coisas boas e ruins vinham de Deus. Mas aí, a partir de 400 anos antes de Cristo, né, a partir já de uma evolução, de um desenvolvimento teológico de Esdras e daquela época, Satanás agora começa a surgir. É tanto que
Antes dessa época, momento algum, Satanás é mencionado. Mas, a partir daí, você vai ter 3 profetas que vão falar sobre isso. Zacarias vai falar, o livro de Jó já começa a falar, tem mais outros, acredito que Ageu, né? Eles começam a falar já sobre essa questão de Satanás. E aí, quando chega na época de Jesus, Satanás já está, então, olha, começou mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Isso por causa da influência dos gregos, entendeu? Os gregos já estavam dominando o mundo, a cultura grega já dominava bastante o mundo, então essa influência chegou aos judeus. Na época de Jesus, então, isso já era bem difundido. E aí você vai ver demônios, né? O povo acreditava nisso. E Jesus usou essa linguagem do povo para falar sobre essas coisas. Mas, na verdade, Jesus tinha uma concepção diferente dessa coisa de demônio. Um dia a gente vai conversar sobre isso, né? Uma concepção diferente. Ele diz assim, olha, Senhor, todos que me destes eu cuidei, mas teve um que foi diabo. Judas não era o diabo. Mas o comportamento de Judas, usando a linguagem da época, era diabo. Jesus olhou para Pedro e aquela vontade, aquele anseio de Pedro, Senhor, não vá para Jerusalém, porque lá tu vais morrer, as pessoas vão te perseguir, tu estás dizendo isto. E ele diz, para trás de mim, Satanás. Pedro não era Satanás, mas o comportamento, a tentação do que Pedro estava falando, sim. Então, a concepção de Jesus não era como a de todo mundo, né? Mas ele usou essa linguagem para poder se expressar, né, dentro de um povo que tinha aquela linguagem, tinha, né, aquelas crenças ali. Bom, então, quando ele diz aqui, o salmista diz assim, que em tua fidelidade me afligiste, então ele passa a acreditar que, como ele queria naquela época mesmo, né, de que Deus é quem promovia as aflições das pessoas. Isso não é uma realidade, isso não é verdade. Por mais que Deus quisesse, ele não conseguiria fazer isso, porque ele é amor. E quando você ama, você não aflige a pessoa que você ama, né? Você não entristece a pessoa que você ama. Agora, Deus permite que a gente viva as aflições, tá bom? Deus permite. E o que é que ele faz? Ele atua para que as dores, os sofrimentos e os resultados dessas aflições venham trazer, sejam amenizados ou venham trazer benefícios para a vida da gente. Então, a paráfrase terapêutica vai dizer exatamente assim. Somos bem-aventurados, pois o Senhor, por seu Espírito em nós e nos guiando, atendendo ao plano salvador da graça, tem nos feito compreender e apreender que todos os seus juízos são retos e amorosos. Todos os seus juízos, retos, perfeitos e amorosos para com todas as pessoas. Assim, por sua fidelidade, tem permitido que soframos aflições, que sempre nos tem trazido muitos benefícios espirituais e existenciais. Aí sim, ele permite e ele atua para que tudo isso venha nos trazer benefícios, né, benefícios existenciais, espirituais, né, na nossa relação com ele, com as pessoas e com a gente mesmo, tá bom? Diante disso, é que a gente afirma que então que o nosso culto a Deus é saber mais sobre essa revelação divina, o amor, né? Que dentro dessa situação, informar e estudar o fato de que a letra mata. A letra é o texto que os escritores escreveram a respeito da revelação. Por quê? Os escritores, eles colocaram muito das suas limitações,
muitos dos seus preconceitos, muitos das suas intolerâncias, muito da sua cultura de época, entende? Então eles colocaram muito disso, o que distorceu muito da realidade da revelação de Deus. Muito, muito mesmo. Então veja, né, essa questão de letra e espírito está em 2 Coríntios 3,6, tá? A gente já lembrou que Deus sempre quis alcançar e salvar todos os homens. Segundo, a todos antes e durante o judaísmo, dentro e fora do judaísmo. Na terça-feira falamos que ele quer a todos dentro e fora do cristianismo. Isso termina diminuindo aquela arrogância nossa de que fora do cristianismo não há salvação, né? Mas isso é tolice nossa, tá? Isso é dessa coisa humana limitada que a gente tem. Jesus falou para os discípulos, olhe, eu tenho outras ovelhas fora desse aprisco, né, que está sendo criado com vocês, tá bom? Na quarta-feira nós lembramos que, como Moisés, né, do mesmo jeito que aconteceu com Moisés, cada um daqueles que tiveram contato com a revelação de Deus teve falhas, cometeu falhas no entendimento dessa revelação, tá? Na quinta-feira falamos que Jesus era o próprio Deus e era toda a revelação divina. Ele era em si tudo que Deus queria revelar. E hoje a gente lembra o seguinte, Jesus era a melhor compreensão e exemplo da revelação. A melhor compreensão. Isso significa um parâmetro, tá? Um parâmetro que nós temos para saber o que é ou não a vontade de Deus em tudo, em todas as coisas, inclusive na Bíblia. Tá? Isso quer dizer que temos esse privilégio. A gente pode chegar assim, digamos, ali tem uma opção, aqui tem outra opção, e eu posso perguntar para mim, diante do que eu conheço e diante da mente de Cristo que eu tenho, eu posso perguntar, Jesus escolheria essa opção ou essa opção? Compreende? Então isso é maravilhoso. Este é um parâmetro especial que nós temos, né? Esse privilégio. Alguém diz assim, isso quer dizer que nós somos melhores do que as outras religiões? Eu tenho descoberto que é o contrário, né? Nós somos muito mais carentes do que as outras religiões, a ponto de Deus ter mandado Jesus para estar conosco, porque somos mais carentes, seríamos e somos mais egocêntricos, mais prepotentes. Então Cristo veio justamente para o lado mais escuro, digamos assim, de todas as religiões. Ele sabia o quanto nós iríamos ser o que somos. Então Jesus é essa facilidade. Aí, não é assim que uma mãe faz? O que é que uma mãe faz? Vamos analisar uma mãe. Ali tem um filho, né, que precisa, numa situação que precisa mais da companhia dela, e ali tem outro filho que não precisa, mas não tanto. E ela vai ficar onde? Com o que menos precisa ou com o que mais precisa? Né? Eu já li alguns teólogos, já mencionei isso aqui, teólogos que dizem assim, Jesus veio pelo judaísmo porque o judaísmo era o mais moral de era a religião mais moral de todas as religiões. Será? Ou será que ele veio pelo judaísmo porque era a mais carente de todas as religiões do mundo? Entendeu? A prepotência, né? De achar que o judaísmo, essa coisa, essa propaganda que é feita contra aquele povo injusto, perverso, perseguidor, né, dos seus vizinhos, em vez de ser uma luz naquele lugar, ele é um pavor, nada a ver com Deus, né? Em vez dele ser ali uma luz para abençoar a região, entendeu? Não é o povo de Deus? Né? Em vez dele ser aquela bênção de Deus,
demonstrando o amor do Senhor para... mas eles são de outra religião. Não, o amor não tem isso não. Qualquer que seja a religião dos outros ao redor, ele, em sendo instrumento de Deus, vai ser bênção para todos. Em vez de ele ser aquele farol, não é? Abençoador para aquela região, não, ele é o pavor, ele é o motivo dos ódios daquele lugar, ele é o motivo das raivas, das brigas, das confusões, até porque ele mesmo provoca isso. Percebe? Então, eu tenho percebido, na minha opinião, e tenho alguns teólogos que creem como eu, né, de que Jesus veio pelo judaísmo porque seria talvez um povo mais carente da presença de Deus, mais carente, mais distante da vontade de Deus, né, mais prepotente e carente dessa presença do Senhor. Então, ele veio através dos judeus. Né? Não é da lama que nasce o lírio? Então, veio para a lama, para se tornar um lírio, né? Entre os povos, entre as nações. Então, nós temos esse privilégio. Eu posso fazer comparações. Senhor, o que é que tu escolheu? No texto bíblico, por exemplo, né? No texto bíblico, por exemplo, Moisés diz assim, Deus... entrou, em outras palavras, entrou em Faraó para Faraó desobedecer Deus. Senhor Jesus, isso é uma realidade? É assim que Deus funciona? Por Jesus eu vou saber que não. Por Jesus eu vou saber que Deus amava intensamente Faraó. Se fosse do projeto, se fosse essa a maneira de Deus agir, em vez dele agir para Faraó ser desobediente, Deus agiria para fazer de Faraó um homem obediente à vontade do Senhor. Entendeu? Mas o que me ajuda nisso? O parâmetro que eu tenho em Jesus Cristo. Tá? Também quando temos, né, Jesus era a melhor compreensão e exemplo da revelação, isso significa que Deus deu outros padrões às outras religiões. Deus não desampara ninguém. Nos deu, né, Jesus como sendo o seu filho que veio ao mundo, né, como sendo o próprio Deus que veio ao mundo. Mas as outras religiões também, ele providenciou outros padrões, outros parâmetros para poder ajudar aqueles seus obedientes a seguirem, né? a alcançarem, né? Essa obediência ao Senhor. Isso significa também a iluminação do Espírito em todo o mundo. Né? É essa iluminação do Espírito, ele não convence todos os homens, ele não converte, né? Não é converte ao cristianismo não, viu? Esquece esse negócio. Ele não converte, não muda a natureza do indivíduo. É isso que é conversão, né? Ele não convence, ele não converte, ele não muda a natureza espiritual das pessoas, né? Ele não santifica. O que é santificar? É fazer a pessoa cada vez mais parecida com Jesus, ou seja, é fazer a pessoa cada vez mais agradável a Deus. É isso que é santificar, né? Então, ele não faz essa obra, então ele ilumina os indivíduos, né, a partir da revelação, para que isso possa acontecer em todas as pessoas que forem alcançadas pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Tá bom? Muito bem. Vamos aqui para falar um pouquinho sobre o culto a Deus. Rapidinho, né? Por causa do horário. O culto a Deus. Um exemplo de verdadeiro culto a Deus. Eu gosto de lembrar, bom dia, irmã Arideia. Muito bem, um dia abençoado para todos nós mesmos. Eu gosto de lembrar esse momento de falarmos sobre o verdadeiro culto a Deus, para que a gente não fique na ilusão dos generais de Hitler. Os generais de Hitler, eles entendiam que se domingo, quer dizer, é mais ou menos isso, viu? Eu não estou no coração dele, não tive para saber, mas mais ou menos isso. Se no domingo eles cultuarem bem, durante a semana eles estão liberados para matar e fazer o que for, usando inclusive o nome de Jesus. Entendeu? Então a gente não pode cair nesse antagonismo, né? O culto do domingo tem seu valor, mas ele não tem significado nenhum se durante a semana o verdadeiro culto não aconteceu.
se eu não fui luz para as pessoas, se eu não fui bênção para as pessoas, aquele culto do domingo é conversa fiada, né? Tem um ditado assim, conversa para boi dormir. Não significa nada. Pode até deixar minha consciência tranquila, né? Mas não significa nada se eu não sou, se eu não fui bênção para as pessoas que Deus ama. E Deus ama todas as pessoas, tá? O que nós queríamos lembrar hoje é isso aqui. O verdadeiro culto a Deus, ou um dos exemplos maravilhosos, é apoiar ações judiciárias pelo pobre. A gente sabe que essa lei que está aí, essas leis, são todas injustas, né? Elas existem para satisfazer quem paga os que fazem a lei. Tá tudo aí para satisfazer aqueles que fazem, quem paga, né? Quem tem condição, uma condição ou outra para comprar os legisladores, tá? Quem tem condição, esses são os beneficiados pela lei. A lei existe para beneficiar eles. A gente sabe, então, que é injusto. Porém, é muito pior sem ela. Muito pior sem ela. Né? Então, quando nós temos um judiciário que existe, atua, não é? Agora, recentemente, uma coisa que um juiz fez e que o cristianismo deveria, não é colocá-lo num pedestal, não, mas valorizar o que ele fez, mostrar que respeitamos, concordamos, aplaudimos o que ele fez. Né? Uma senhora com 5 filhos morando na rua por causa de dificuldades financeiras, né? Roubou o equivalente a R$21. Aquele macarrão instantâneo, um refrigerante e um pacote de suco em pó, algumas coisas assim. Roubou e foi presa. Imediatamente. A justiça foi lá e prendeu. Né? Os bandidos estão aí. Aí tem que ser a primeira instância, a segunda instância, a terceira instância, a quarta instância, porque tudo protelando. Ontem mesmo também, né? Policiais, de maneira ordinária, né? Lá no Rio de Janeiro, aplicou quase 200 tiros contra um carro onde um negro estava dirigindo e eles disseram que achavam que eram de bandidos. É assim, primeiro atira, depois vai descobrir quem é. Aí, repare só, aí, provavelmente orientado pelo advogado deles, né, eles mataram também um catador de lata, né, coisa reciclável. Esse catador correu para ir ajudar a família. Recebeu tiro também e morreu. Sabe de quem eram as armas que eles mataram? Minhas, porque eu pago com meus impostos. Sabe qual era o salário que eles recebiam? Meu, eu que pago. Eu, você, nós pagamos. Então eles usam as armas que que é nossa, nós pagamos, usam o emprego que eles têm para poder colocar para fora os ódios e os preconceitos que eles alimentam. 8 pessoas, 8, livraram 4. Mas como livraram 4? Se os 4, tudo bem, provavelmente não atiraram. Mas eles concordaram, eles aceitaram a bandidagem que foi feita, eles não reclamaram, eles não criticaram. E agora, na hora que disseram, sabe o que disseram? Que o catador de lata foi quem matou o motorista negro. Repara só. Para poder livrar a pele deles, o catador de lata é quem atirou e matou o motorista do carro. E os 4 que foram livres ficaram calados. Então eles são cúmplices. Não tem que perdoar. Eles têm que pagar. Eles mentiram para a justiça. Então eles têm que pagar também. Eles são cúmplices. Pode não pegar. E outra coisa, tem 28 anos de pele que vão pegar.
Mas desses 28 anos, né, dentro do corporativismo, né, da polícia, essa coisa toda, devem ficar uns 5 anos na cadeia. Depois vão ficar soltos, vão provavelmente... Não, disseram que foram expulsos da corporação, né? Ok, não vamos entrar nisso não. Mas o que precisamos falar é que aquele juiz, né, que liberou aquela mulher com 21 reais, que roubou 21 reais de alimento para dar para os filhos, ele libertou a mulher, mesmo com outros juízes reclamando, mesmo com outras instâncias reclamando, mesmo... Percebeu? Precisamos, como cristãos, como cristianismo, aplaudir esse juiz. Precisamos dizer para ele que nós concordamos, apoiamos. Mas para essas coisas a gente fica calado. Mas para outras a gente fica dando uma de julgadores, a gente julga, a gente condena, a gente persegue, a gente faz tudo contra as pessoas. Entende? O verdadeiro culto a Deus, querido, não é aquele blá 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 do domingo, não. O verdadeiro culto a Deus é quando a gente se coloca para ser instrumento de Deus, para valorizar essas poucas ações que são feitas pelo judiciário para favorecer o pobre. Essas poucas ações, a gente precisa tomar posição favorável a isso. Ok? Então, isso é que é culto a Deus. Aquele blá, blá, blá. Ó Deus, você é maravilhoso, Senhor. Ó Deus, eu te amo. Ó Deus, minha vida é tua. Isso é conversa fiada, tá? Isso é perda de tempo, isso é tolice. O verdadeiro culto a Deus é outro. É ser luz e sal neste mundo, fazer a diferença. Vamos aqui para o texto bíblico. Nós estamos em João, capítulo 2. João, capítulo 2. Agora nós temos aqui, essa é a parte final dessa primeira parte do capítulo, tá? Quando ele está falando sobre a multiplicação, né, da água em vinho, né? A multiplicação, também a multiplicação, mas a transformação da água em vinho. No versículo 11 diz assim: assim deu Jesus início, né, depois que houve tudo isso, assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia. O que é que João, evangelista, está dizendo aqui? É que esse foi o primeiro milagre de Jesus? Necessariamente não. Tá? Necessariamente não. O que ele está dizendo aqui é que porque são 7 sinais que estão no livro de João. 7 milagres, 7 ações de Jesus, tá? Então, esse é o primeiro que João, está mencionando. Pode ser o primeiro milagre também de Jesus? Pode. Qual é o problema? Entendeu? Mas necessariamente não é isso. Existem aí 7 sinais que João, vai usar, que Jesus fez, para provar aos gnósticos de que Jesus era Deus, era um homem Deus, 100% homem, 100% Deus, tá? Então é esse o argumento, é isso que interessa, não é, a João no texto, tá certo? Eu, por exemplo, acredito que Jesus fez outros milagres antes. Por quê? Maria, aí a gente volta ao caso, né? Maria, quando viu que acabou o vinho, Maria procurou Jesus e disse: meu filho, o vinho acabou. Isso eu não acredito que Maria está dizendo isso para que Jesus, dizendo a Jesus, Jesus, que pena, né? A gente chegou justamente na hora que o vinho acabou. Não acredito que Maria esteja fazendo isso. Eu acredito que ela está dizendo: Jesus, o vinho acabou, e isso tem muito a ver com a festa. Veja o que é que você pode fazer. Entendeu? Provavelmente Maria sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa. Por que ela sabia? Provavelmente, em outros momentos, Jesus fez a mesma coisa e ela ficou sabendo ou foi perto dela, o que seja. Tá bom? Mas aí
Também não faz diferença, viu? Se a gente acredita ou não que ele fazia milagre antes, não faz diferença nenhuma, nenhuma, nenhuma. Para João, o evangelista, esse que escreve, né, esse texto, né, que na verdade João não escrevia, João era analfabeto, era um pescador, provavelmente aí alguém está escrevendo, ele dita e a pessoa escreve. Então, para o que interessa a João, esse é o primeiro milagre que ele está apresentando aos gnósticos da parte de Jesus. Tá? Aí diz aqui, versículo 12, depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos. Isso aí era Caná, tudo na Galileia, viu? A Galileia ficava na parte de cima, no meio ficavam os samaritanos e na parte de baixo ficava a Judeia. Então, lá na Galileia, Jesus nasceu em Nazaré, Caná é outra cidade e Cafarnaum é daquelas ali a maior cidade de todas. Então, diz o texto aqui que depois dessa festa, né, Jesus, a mãe e os irmãos desceram, e os discípulos que ele tinha até ali naquele momento, né, desceram e foram para Cafarnaum e ficaram ali não muitos dias. Né? Então ficou algum tempo, alguns dias ali naquela cidade. Onde ficaram? Bom, na casa de parentes. Parente, né? Provavelmente na casa de algum parente, na casa, né, em algum lugar onde eles pudessem passar as noites e pudessem passar um tempo naquela cidade. Tá bom? Muito bem. Incômodos que deveríamos assumir como cristãos, né? Deixa eu colocar aqui nos comentários. Então tem aqui. Vamos ver o incômodo que a gente vai conversar. Ah, sim, tá aqui. Vozes da seca devem nos envergonhar, tá? Como cristãos, né? Não estou falando de evangélico, ou católico, ou crente, né? Cristãos. Quem se diz cristão deveria se incomodar com isto, não é, que essa música lembra. Essa música é de 1953. Aqui diz assim, em 1953 o Nordeste sofreu uma das piores secas da sua história, deixando a população faminta. Luiz Gonzaga e Zé Dantas lançaram Vozes da Seca, em protesto contra a inércia dos governantes em relação às mazelas sofridas pela população. Então, a música diz assim, seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nessa seca do sertão. Mas, doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. E são dois aspectos que eu queria chamar a atenção nessa estrofe, né? A primeira é que, nesse caso, e em relação aos nossos dias, e todos os dias, não só 1953, mas em geral, né? Os nordestinos equivalem aos pobres miseráveis por todo o país. Bom seria, como a gente tem esse negócio de nação, eu sou do Brasil, eu sou de tal país, aí tem isso é uma das coisas mais maléficas que existem, entendeu? Uma das coisas mais diabólicas que existem, porque não deveríamos ter isso. Eu tenho que cuidar também daqueles que passam dificuldades no outro país. Eu não posso achar que meu país está bom. Por exemplo, a maior economia do mundo, né? A América, inclusive com histórico cristão, né? São cristãos. A maior economia do mundo está rodeada de países seriamente condenados à fome e à miséria.
Percebeu que esse negócio de nacionalismo, isso é uma coisa fora do propósito de Deus? Era para a maior economia do mundo se preocupar, ter interesse de ver todos como irmãos, como, vou botar aqui o termo, como compatriotas, e se preocupar com a miséria dos outros. Mas não. Se o meu país está bem, na verdade até dentro do país dele não está bem, grande parte lá dorme na rua por causa da miséria, grande parte, mais de 40%. É gente demais. Claro que a propaganda não mostra. Está na internet, é só você pesquisar. Miseráveis nos Estados Unidos. Pesquisa que você vai ver a quantidade. Né? Mas não pode. O capitalismo não permite fazer essa propaganda. A propaganda é que lá é o paraíso. Lá é o melhor lugar do mundo. Entende? Então, veja. Como é que eu posso me sentir bem como cristão quando eu olho pessoas ao meu redor passando fome, né? Com dificuldades, na miséria? Entendeu? Então, tem alguma coisa errada aí, nessa fé. E isso é atribuído a, no meu país, os meus compatriotas estão bem. Ué, e os outros? Né? E os outros países? Então, a primeira coisa é que os nordestinos nessa música equivalem a todos os pobres e miseráveis do país e de todos os países. Né? Gente do fogão a lenha. Não voltamos a isso? Inclusive, fogão a lenha. Eu vi, foi uma reportagem, uma senhora pegou um fogão a lenha e botou na frente, aquela parte da frente de um fogão a gás. Né? Então, ali ela acha não. Ali também é uma maneira que ela tem de enfrentar. Né? Essa é uma coisa bonita que Deus colocou na gente, é saber enfrentar com humor, né, as dores que a gente sofre. Tá bom? Gente do fogão a lenha, gente do álcool, gente do fogão a álcool. Você já soube de algumas pessoas no nosso país, não é, que queimaram o corpo porque estavam fazendo comida em fogão a álcool, né? Gente, isso tem que incomodar a gente. E a gente não pode achar isso normal, não, natural, não. A gente tem que sentir isso como se a gente estivesse no lugar das pessoas. Entendeu? A gente tem que... É como se fosse a gente. A gente tem que sentir o que o outro sente. Não podemos ficar indiferentes a isso. Né? Gente da fila do osso. Ontem eu vi uma reportagem... onde foi aquilo, gente? Né? Uma outra, dois caminhões. Ainda, veja só a ganância da coisa, né? Antigamente se doava osso. Agora os caminhões vão para as feiras, vão para vender osso. Não se dá mais osso, se cobra. Quer dizer, antes se dava, quando não havia tanta dificuldade. Agora que a dificuldade aumentou, agora não se dá mais osso, agora se vende osso. Somos nós que estamos fazendo isso, gente. Não é os outros, não. Nós estamos fazendo isso. E depois vamos domingo cultuar. Né? Blá, blá, blá. Senhor, como tu és maravilhoso, como tu és bênção, como... Né? A gente vai fazer esse tipo de coisa. A segunda coisa é o seguinte, o ideal é que tenhamos salários justos e direitos trabalhistas. Né? Isso gera mais empregos, mais consumo e mais indústrias. Isso gera menos crises, menos ONGs, menos esmolas, menos falências e menos vergonhas. Nossas, pelo menos. Isso gera menos mapa da fome e melhora a economia do país. Mais direitos trabalhistas, respeito, né? Respeito com o povo, respeito com o trabalhador. Isso tem que nos incomodar, queridos, não é? A gente não pode ser indiferente a isto, porque essas pessoas todas são amadas de Deus. E se eu quero realmente agradar a Deus, eu tenho que me preocupar com as pessoas que Ele ama.
tá? Vamos aqui dar uma opinião aqui sobre um tema. Ok, deixa eu ver, pronto, tá aqui. A opinião é frases que li, uma frase que eu li e aumentou minha vergonha do cristianismo. A Bíblia diz assim, Paulo diz assim, eu não tenho vergonha do evangelho não, mas de quem prega o evangelho, inclusive eu, viu? Não estou terceirizando não, eu, tá? Os pregadores do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho, mas eu me envergonho de pessoas igual a mim, indiferentes. E até promovo tudo isso que eu estou mencionando aí contra as pessoas que Deus ama. Então a frase diz assim, um cristão renomado disse num texto que escreveu, presta atenção no que ele escreveu, Deus nos livre de um país cristão. Deus nos livre de um país cristão. Aí ele escreveu, frase chocante, não é? Frase chocante, não é? Mas eu me refiro a esse cristianismo sem Cristo, a esse cristianismo sem amor, sem compaixão, sem misericórdia. Eu me refiro a esse cristianismo de moralidade vazia, de coronéis da fé, de exploração sobre o pobre, de mercantilização da religião. Foi uma frase que li algum tempo atrás e que aumentou ainda mais a minha vergonha, não do evangelho, mas dos pregadores, inclusive eu, dos pregadores do evangelho. Certo? Muito bem. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tenho. Vamos lá para o Facebook? Deixa eu colocar aqui nos comentários. No Facebook. Deixa eu atualizar aqui o Facebook para a gente começar pelo culto de agora pela manhã. Deixa eu colocar aqui o Facebook aqui. Pronto. Aqui está o culto de hoje pela manhã, né? Aqui temos a curtida de Suelene Gomes, Marcos Brandão, Gilson Fernandes, Cristina Nogueira e Maria Arideia. Então, são 5 queridos que já curtiram o culto desta manhã, tá? Então, tá aqui. Aqui tem os comentários que nós já colocamos e aqui fala sobre o dia de hoje. Bom, o mês é o mês rosa, né? O mês pela atenção ao câncer de mama, tá? É um mês que chamando as mulheres para se cuidarem na sua saúde. No dia 15, né, hoje é o dia do consumo consciente. É o dia da foto de família. A importância dessa foto, né? É o dia do educador ambiental. É o dia do professor e do normalista. É o dia sul-americano do amor cristão ao próximo. E Dia Mundial da Lavagem das Mãos, não a de Pilatos, né? Mas a da higiene, do cuidado, e Dia Internacional das Mulheres Rurais, né? As mulheres não urbanas do mundo, tá? É o Dia Internacional delas. Vamos ver mais aqui. Aqui tem um vídeo, né? um vídeo estudo sobre direita e esquerda na Bíblia, tá? Na Bíblia, não nas propagandas que tem por aí, mas na Bíblia. Aqui tem sobre homossexualidade na Bíblia, também não nas propagandas por aí, mas na Bíblia, tá? Homossexualidade.
Aqui tem um banner sobre a mente talibã. No cristianismo, joio de todos os tempos. Aqui essa chamada. Aqui tem um banner sobre a Anhanguera, aqui em Teixeira de Freitas. Aqui tem sobre o projeto Atendimentos Sociais, as vagas que já foram preenchidas, né? Aqui tem o culto de ontem, né? O culto matutino de ontem. Esse culto ele foi curtido por Amina Bahia Teixeira. Tá bom? Deixa eu ver se tem algum assunto aqui para gente conversar. Deixa eu ver. Aqui tem uma palavra de Maria Arideia. Ok. Tá certo. Muito bem. Então aqui tem, né? Isso aqui foi o culto de ontem pela manhã. Deixa eu me ver aqui. Nós temos 4 minutinhos. Vamos conversar aqui sobre, né, um tema que a gente já tem chamado a atenção aqui. Aproveitando esse tempo. Escravidão, evangelho, família, fé, herança, igreja. Estávamos falando sobre igreja, né? Igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, ela tem características maravilhosas. Ela tem 2 momentos, tá bom? Digamos que o primeiro momento ela estava com a maioria de joio, uma maioria de trigo. E num segundo momento, como toda a igreja, ela estava com maioria de joio. Como é isso? Provavelmente lá para o ano 35, Jesus morreu no ano 30, tá? Morreu com 33 anos, mais ou menos. Então, no ano 30, depois do nascimento de Cristo, né? Lembrando, bom, eu não vou explicar isso agora, mas no ano 30, né? Lá para o ano 35, mais ou menos, a igreja de Jerusalém era o que está lá em Atos capítulo 2. Tá? Ali é o início do cristianismo. Então, a igreja é aquilo. Capítulo 2, se você puder, dê uma lida depois. Capítulo 2, versículo 32, 33, 42, 43 até o versículo 47. Aquela era a igreja de Jerusalém. Você ainda vai encontrar um pouquinho dela lá no capítulo 5, né? Aliás, tem muito... Esse começo aí é uma igreja. A igreja, a primeira, né? O início da igreja de Jerusalém, tá? Era uma igreja que esse capítulo 2, versículo 43 a 47, explica muito, muito bem como era essa igreja. A segunda igreja, não é a segunda, mas o segundo momento daquela igreja, né? Agora com o número do joio ser um número ainda maior, né? Maior do que o trigo, como toda a igreja, né? É a igreja que lá para os anos 40 a 47, mais ou menos, Tiago escreve. E escreve, né, arrasado com aquela igreja, né? O comportamento, a maneira como eles lidavam com a vida cristã, a indiferença, essas coisas todas. Então está lá o Tiago mostrando o segundo momento da igreja de Jerusalém. Tá? Então, esses 2 momentos são fundamentais para a gente compreender. É por isso que eu gosto de lembrar o seguinte: igreja, né? A igreja, ela não é exatamente a igreja local, tá? Porque a igreja local, ela é composta pelo joio e pelo trigo. E o corpo de Cristo, que é a igreja, ela é formada só pelo joio. A igreja local, ela é parte, com o trigo que ela tem, ela é parte da igreja verdadeira, a igreja de Cristo. Tá? Mas ela não é a igreja, ela é um rebanho, ela é um grupamento, entendeu? Ela enfim, é isso que ela é. Agora, a igreja mesmo de Jesus Cristo é a igreja do trigo, de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os momentos.
Entendeu? Então essa é a igreja de Jesus Cristo. E só queria destacar aqui a diferença da igreja de Jerusalém, né? O primeiro momento e o segundo momento, tá? A gente pode até dizer assim, olha, de 30, né, ano 30 até o ano 40, a igreja de Jerusalém é uma. Do ano 40 em diante, e cada vez pior, né, é o segundo momento da igreja de Jerusalém. Tá bom? Ok. Lembrado isso, vamos aqui então, deixa eu tirar aqui da tela, vamos aqui, vamos para nosso momento de oração, né? A gente vai orar. Deixa eu... Ok. Deixa eu colocar aqui nos comentários esse momento da oração, quando a gente vai falar diretamente com o Senhor, diretamente com Deus, tá? Então, a gente pode lembrar nessa conversa com Ele, primeiro, agradecer por pessoas que convivem conosco e que suportam as nossas limitações, os nossos defeitos. Louvar a Deus por essas pessoas, tá? Todos nós temos deficiências, defeitos, falhas, todos nós somos limitados, né? E a misericórdia de Deus faz com que tenham pessoas ao nosso redor que tenham paciência com essas nossas limitações. E a gente pede, né? A gente ora a Deus para nos ajudar a ser também isso na vida das pessoas, que a gente também saiba suportar as limitações delas, os defeitos delas, as falhas delas, porque elas também precisam e merecem a mesma alegria que a gente tem, né? Porque pessoas sabem muito bem nos suportar. Tá bom? Então, agradecer e pedir isso ao Senhor. A outra coisa que temos aqui é que Ele nos ajude a cada vez mais nos incomodar. Não é? A Bíblia diz assim em Romanos 12, 1-2, que a gente deve, como é que diz aqui? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E que sejamos incomodados. Não é incomodados para fazer guerra, não, viu? Não é incomodados para desobedecer a orientação de Jesus, não. É de maneira pacífica, de maneira amorosa, de maneira carinhosa, não é? Dando a outra face, andando a segunda milha, querendo aos outros o que a gente quer para a gente. É dessa forma, tá? Então, que nos incomodemos com as injustiças, não é? Com as malignidades que estão aí. Não é que as pessoas sejam ruins, não. Deus ama a todas as pessoas, sem exceção. Mas nós cometemos injustiças. Nós, eu, você e os outros. Então que sejamos incomodados, não com as pessoas, mas com as injustiças que elas cometem, né? Porque as pessoas amadas de Deus estão sofrendo. E nós devemos nos incomodar com isso, né? A gente agradece a Deus e louva a Deus pelos aniversariantes de hoje. A gente louva e agradece pelos enfermos, né? A gente pede a Deus pelos enfermos, inclusive, que o Senhor possa recuperá-los, curá-los, fazer a vontade dele na vida dessas pessoas. A gente louva a Deus pela assistência, as pessoas que assistem num momento ou outro o nosso culto, pessoas que dão seu apoio, tem até pessoas que se oferecem para sustento, é interessante isso, e tudo isso a gente faz em nome de Jesus, tá? Agradecemos, pedimos, louvamos, tudo no nome de Jesus, pois sabemos que somente Ele é digno de permitir que a gente esteja na presença de Deus com esses pedidos e agradecimentos. No link 10, 11 e 12 da descrição deste culto, você tem informações sobre a casa de apoio. E amanhã a gente vai estar aqui de volta conversando sobre incômodos na nossa proximidade, né? Incômodos regionais. Tá bom? Hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com o seu futuro, tá? Então planeje, saiba onde é que você quer chegar, né? Queira chegar no melhor para você e para as pessoas. A gente fica por aqui, a gente se despede e que o Senhor Deus continue abençoando e usando você
para a glória dele. Tá bom? Até mais.